O assunto desta aula é uma introdução aos vegetais. Estudaremos sua classificação, suas características gerais, das suas células e do seu ciclo de vida. Vamos lá! A primeira coisa é relembrar a classificação dos seres vivos de Will Taker, que classifica os seres vivos nos reinos Monera, Protista, Fungos, Animais e Plantas. No reino Monera estão os organismos procariontes unicelulares, como bactérias e cianobactérias, também conhecidas como cianofícias ou algas azuis. No reino protista, os organismos eucariontes unicelulares, como as algas protistas e protozoários. Já nos reinos das plantas, animais e fungos, os organismos são eucariontes pluricelulares, porém, alguns fungos são unicelulares. Critérios nutricionais são usados para diferenciar esses três reinos. As plantas são autotróficas fotossintetizantes, pois produzem seu próprio alimento por fotossíntese. Neste grupo estão as algas pluricelulares, os musgos, as samambaias, os pinheiros e os vegetais com flores e frutos. Os reinos animais e dos fungos englobam organismos heterotróficos, pois não produzem o próprio alimento, obtendo-os no meio ambiente. Para diferenciar animais dos fungos, é usado um critério fisiológico, a digestão dos alimentos. Os animais se alimentam de outros seres vivos e realizam a digestão no interior de cavidades digestivas, portanto, uma digestão interna. Mas nos fungos, a digestão é externa, onde enzimas são liberadas no meio, sobre os alimentos, e depois da digestão, os nutrientes alimentares são absorvidos. Cogumelos, mofos, bolores e leveduras são exemplos de fungos. Mas, fique atento, além do sistema de Will Taker, há um outro sistema de classificação que pode aparecer nas provas, o sistema de Woese. Ele classifica os seres vivos em 3 domínios: bactéria, arcae e eucária. Bactéria e arcae englobam organismos procariontes unicelulares. No domínio eucária, os eucariontes unicelulares do reino protista e pluricelulares dos reinos animal, fungos e plantas, que se diferenciam pela forma de nutrição e digestão. Então, vou deixar bem claro, os vegetais são organismos eucariontes, pluricelulares, autotróficos fotossintetizantes e são exemplificados pelas algas pluricelulares, musgos, samambaias, pinheiros e plantas com flores e frutos. Além de características celulares e nutricionais, os vegetais são caracterizados por um metabolismo aeróbico, já que a glicose produzida na fotossíntese é consumida com o uso de gás oxigênio durante a respiração celular. Os vegetais armazenam o excesso de glicose na forma de amido, principalmente nas raízes e nas sementes. Possuem uma célula típica, a célula eucariótica vegetal. Possuem um ciclo de vida com metagênese, um processo de alternância de gerações, com várias características diferentes. Realizam a meiose espórica, ao contrário da meiose gamética típica dos animais. E nos vegetais ocorre matrotrofia, um processo onde o embrião é nutrido pelo vegetal adulto. Para te deixar bem seguro, vou aprofundar em algumas dessas características. Primeiramente, o que caracteriza uma célula vegetal? Como qualquer célula, há uma membrana celular lipoproteica, definindo o limite celular e controlando o que entra e sai. Isto é a famosa permeabilidade seletiva. Ao redor da membrana, há um envoltório rígido, a parede celular, constituída principalmente por celulose nos vegetais. A parede celular é um importante fator de proteção contra o ganho excessivo de água por osmose, impedindo que a célula se rompa. Dentro dos limites da membrana, há o citoplasma, onde ocorre a maior parte do metabolismo celular. Em sua parte líquida, chamada de citosol e aloplasma, há mergulhados os ribossomos produtores de proteínas e muitas organelas membranosas, entre elas o núcleo celular, os retículos endoplasmáticos, o complexo de Golgi, os lisossomos, os peroxissomos, as mitocôndrias, os cloroplastos e um grande vacúolo vegetal. A maioria dessas organelas são encontradas em todas as células eucarióticas,
exceto os cloroplastos, os plastos de reserva e o vacúolo vegetal, que são típicos das células vegetais. Os cloroplastos são organelas fotossintéticas, produzindo o alimento celular, a glicose. Os plastos de reserva armazenam substâncias como amido nos amiloplastos, proteínas nos proteoplastos e óleos nos oleosplastos. Os vacúolos vegetais são as maiores organelas de uma célula vegetal adulta, podendo ocupar mais da metade do volume celular. Armazenam água e outras substâncias. Os lisossomos relacionados com a digestão intracelular são ausentes na maioria das células vegetais, sendo encontrados somente nos vegetais inferiores, as briófitas e as pteridófitas. Deixando bem claro, parede celular celulósica, cloroplastos, plastos de reserva e vacúolo vegetal são estruturas típicas das células vegetais. E quanto à metagênese? Preste atenção neste assunto. Ele é essencial para você entender as características dos grandes grupos vegetais. Para você entender bem este assunto, é bom revisar alguns conceitos, como de divisão celular, mais precisamente, a mitose e a meiose. A mitose é uma divisão celular simples, onde uma célula-mãe se divide uma vez, formando duas células filhas. Na mitose, são formados clones genéticos e é considerado um processo equacional, já que as células filhas possuem um mesmo número de cromossomos que as células-mães. Veja no esquema, células diploides dando origem a células diploides. Já a meiose é uma divisão celular dupla, a meiose 1 e a meiose 2. Durante a meiose 1, a célula-mãe se divide em duas células filhas, com a metade do número de cromossomos. Por isto, essa divisão é considerada um processo reducional. Após a meiose 1, cada célula formada sofre a segunda divisão, a meiose 2, quando cada célula forma mais duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Então, a meiose 2 é um processo equacional. Mas, como um todo, consideramos a meiose um processo reducional. Veja se você entendeu. Quando divisões celulares formarem células com a mesma haploidia, ocorreu mitose. Quando a haploidia for reduzida, meiose. Feita essa revisão, vamos à metagênese. A metagênese é um processo de alternância de gerações. Como assim? Veja só. No ciclo de vida de todos os vegetais, há a alternância de um gametófito com um esporófito. O gametófito é uma geração vegetal com células haploides, que, para a reprodução, produz gametas masculinos e femininos, também haploides, portanto, através de mitose. Os gametas se unem na fecundação, formando zigotos diploides, que se desenvolvem por mitoses em embriões diploides, levando, por mitose, à formação de um esporófito diploide. O esporófito é a geração vegetal que se reproduz com células reprodutivas haploides, chamadas de esporos, formadas por meiose. Os esporos haploides germinam através de divisões mitóticas, formando um gametófito haploide. Vou deixar bem claro, na metagênese ocorre a alternância de uma geração gametofítica com uma esporofítica. Alterna uma geração haploide com uma diploide. O gametófito é haploide, o esporófito, diploide. Por isto, o ciclo de vida vegetal é considerado haplodiplobionte. Alterna uma geração gametofítica de reprodução sexuada, usando gametas, com uma esporofítica com reprodução assexuada, utilizando esporos. Este ciclo de vida ocorre em todos os grupos vegetais. Nas próximas aulas, abordarei cada um dos grandes grupos vegetais, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Espero por vocês. Tchau!